Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isto a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então nós celebramos este grande santo da Igreja, chamado Pio de Pietrelcina, Santo Padre Pio. O Padre Pio, que é do século XX, ele está presente na Igreja como um grande sinal, um grande marco nesta Igreja de hoje que sofre com tantas ideias, tantas ideologias, tantas correntes. O Padre Pio vem mostrar qual é a cara, o rosto do verdadeiro sacerdócio da Igreja. Qual é o rosto do verdadeiro sacerdócio? Está presente no Padre Pio. Padre Pio gastou a sua vida servindo aos irmãos. Ele nunca foi pároco, nunca exerceu função de superior na sua congregação, mas Padre Pio foi um vigário, sempre um vigário, que atendia confissões, muitas, milhares, que rezava missas como ninguém e também não era um grande pregador das multidões, mas era um pregador individual. Padre Pio, em cada encontro com as pessoas, ele pregava individualmente a elas o Evangelho. Dotado de dons, carismas extraordinários, configurou-se o seu sacerdócio de tal modo que era visível no seu corpo as marcas de Cristo. Há uma curiosidade interessante que antes do Padre Pio, haviam muitos santos e santas estigmatizados na Igreja, mas nenhum deles era padre. E Padre Pio, então, é o primeiro padre estigmatizado da Igreja.
E isso quer dizer muito. Por quê? Porque o Padre Pio, ele é sacerdote segundo o sacerdócio de Cristo. Cristo é o sumo, eterno sacerdote. E o Padre Pio, assim como todos os outros padres, são sacerdotes por causa do sacerdócio de Cristo. Então, a figura mais próxima de Cristo é o sacerdócio do Padre Pio. São Francisco, santo conhecido e amado, venerado, quase 1000 anos. Mas São Francisco não era padre. É diferente. Já o Padre Pio é padre. E Cristo chagado, crucificado, é sacerdote, é padre. E então o Padre Pio, na sua vida, apresenta a figura de Cristo chagado, crucificado. Por isso ele é um grande sinal presente na igreja de hoje, nos nossos dias. Qual é o modelo de sacerdócio que os padres precisam seguir? É o modelo de Santo Pio de Pietrelcina. Talvez muitos de vocês já viram os filmes de Padre Pio, já leram os livros do Padre Pio, a sua biografia. Vocês vão perceber lá que o Padre Pio, quando ia rezar a missa, ele se perdia. Ele saía do tempo. E as missas do Padre Pio demoravam 3, 4 horas, mais ou menos. Eu não estava lá, mas eu não sei se as pessoas reclamavam. Mas demorava. E era algo muito interessante. Que o Padre Pio saía do tempo quando estava rezando a missa. Então, meus irmãos e irmãs, ali está a figura de Cristo sacerdote, um santo extraordinário dos nossos tempos, muito, mas muito tentado pelo demônio, sofreu tudo, perseguições imensas. Isto que ele não exercia nenhum cargo em evidência. Perseguição da própria igreja. Foi perseguido até os últimos dias. Foi considerado mentiroso, que induzia as pessoas, que por um ato, um gesto de transformação psicológica, psíquica, mental, apareciam as chagas nas mãos dele. Foi muito tentado, foi muito perseguido. Colocou-se no altar como vítima e sacrifício. E tantos outros ensinos, digamos, que o Padre Pio traz para nós, né? Que podemos
nos alimentar profundamente da vida do Padre Pio. Caríssimos irmãos, que nós possamos também tê-lo como pai espiritual, exemplo, modelo. Possamos rezar, né, pela Igreja, para que ela alcance esta forma de ser do Padre Pio, que ela ame a Cristo como o Padre Pio amou e ama. E numa das suas últimas falas ele disse, né, que não entraria no céu enquanto o último dos seus filhos também não entrasse. Mas com certeza ele está no céu, em busca de seus filhos também poderem entrar no céu. Então que o Padre Pio seja assim para nós, exemplo, modelo a ser seguido. Neste dia, rezemos juntos com o Padre Pio. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui neste altar vamos apresentar a nossa vida e a vida de tantas pessoas para celebrarmos este santo mistério.